Declaradamente de oposição ao novo governo, o deputado estadual pelo PT, Lúdio Cabral, vai tentar derrubar a emenda do teto de gastos que congela as despesas da educação, saúde e segurança pública. Segundo ele, isso é incoerente. Lúdio Cabral, que já foi candidato a prefeito de Cuiabá, inclusive disputando com o atual governador Mauro Mendes, é o entrevistado de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Deputado, sobre essa questão aí do teto de gastos, essas áreas essenciais, saúde, segurança, educação, todo mundo sabe que precisa de muito, mas muito recurso. Exatamente. Agora, acabar com o teto de gastos não vai dificultar mais ainda esse equilíbrio das contas públicas diante dessa crise enorme, dessa crise gigantesca que Mato Grosso enfrenta hoje? Na verdade, Lúcio, é uma questão de leitura sobre a raiz da crise financeira que o Estado enfrenta. Todos sabemos que o Estado enfrenta dificuldades financeiras. Mas na minha leitura, o problema não está nas despesas. Todo esforço de economia de despesas em atividade meio, em cargos comissionados, ele é positivo. Mas isso jamais será suficiente para enfrentar o volume de demanda reprimida que nós temos em áreas que são essenciais. A saúde, a segurança pública, a educação, a assistência social precisa de muito mais recursos do que tem disponível hoje. De onde virá esse recurso? Na minha leitura também, o problema está na receita do Estado, na arrecadação que o Estado tem, porque nós temos um Estado hoje descolado da economia. A economia cresceu substancialmente ao longo das últimas décadas, mais de 1000%, e isso não houve correspondência do crescimento econômico na arrecadação do Estado, em função de incentivos fiscais, de renúncias fiscais variadas, de sonegação fiscal e da não tributação da grande produção agrícola. De falta de gestão. Isso, porque se nós aumentarmos a receita e sintonizarmos a receita com a realidade econômica do Estado, que é de crescimento, que é uma contradição entre a crise do Estado, do governo, e a economia do Estado. Nós precisamos sintonizar a economia e o Estado para que o Estado tenha condições de realizar os direitos da população. Tanto o atual governador quanto os novos deputados fomos eleitos com o compromisso de melhorar a qualidade dos serviços públicos. Para isso é preciso mais recursos, tem que ampliar a receita e nós vamos tirar essa trava que hoje existe, que assim, não tem sentido as despesas correntes, especialmente nessas áreas que são essenciais, ser vinculada ao indexador inflacionário. Só cresce se crescer a inflação. Falando dessa crise que o Estado enfrenta, deputado, uma das maiores crises instaladas está na saúde. A saúde do Estado vive essa crise no interior, aqui na nossa capital. É um problema sério que deve ser discutido mais intensamente agora na Assembleia, principalmente depois dessa renovação. O senhor também, que sempre levantou a bandeira da saúde, deve aí compor também a bancada da saúde e tentar recuperar essa situação no Estado? Só complementando a pergunta, Nayara, deputado, qual a contribuição que o deputado Lúdio Cabral pode oferecer baseado na experiência profissional que o senhor tem aí, principalmente nessa área de atenção básica à saúde? Isso, Lúcio, assim, muito obrigado pelo questionamento. Assim, eu sou servidor público de carreira na área da saúde há 22 anos, trabalhando na ponta do sistema de saúde. Hoje mesmo, antes de vir para cá, estive fazendo uma visita à Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, que está vivendo uma situação de colapso, praticamente fechando as portas para o atendimento aos usuários do SUS. E chegou nesse ponto por quê, hein, deputado? Chegou nesse ponto por conta de um déficit acumulado no funcionamento. A gente ouve um discurso de um lado, um discurso do outro. O que é que está acontecendo de fato aí? Uma das iniciativas que na primeira sessão ordinária eu vou propor, na terça-feira que vem, é uma audiência pública para nós debatermos a situação da Santa Casa de Cuiabá. Porque não tem sentido uma instituição de saúde que tem mais de 200 anos, que foi responsável, por exemplo, para tornar Cuiabá, a capital do estado, estar em colapso e praticamente fechando no ano em que a nossa cidade vai comemorar 300 anos. E lembrando que a atenção não está para ela, a atenção está para o novo pronto-socorro, que nem funcionar ainda começou a funcionar e só está liberado o ambulatório. Nós vivemos ao longo de um período longo assim, no nosso estado, uma preocupação grande em construção de grandes obras. Nós não precisamos
tanto de grandes obras, o que nós precisamos é colocar para funcionar melhor os serviços que já existem. A Santa Casa funciona há anos, em produção e aquilo que recebe, com um déficit de R$750 mil mês. Foi o levantamento que foi passado para mim pela direção da Santa Casa hoje. Esse déficit foi se acumulando ao longo do tempo. Houve um esforço para a busca de emendas parlamentares federais para recompor parte desse déficit. Essas emendas foram repassadas ao município. Há um conflito entre município e Santa Casa hoje sobre a destinação desses recursos. O município chega ao absurdo de dizer que a Santa Casa deve para o município. Como é que a Santa Casa deve ao município? Não tem lógica. São 800 famílias de trabalhadores lá que estão há 4 meses sem receber salário. E a Santa Casa, já sem produção do SUS, prestes a fechar. Em 2017, a Santa Casa fez mais de 70 mil procedimentos, mais de 7 mil cirurgias pelo SUS em 2017. Em 2018 esse número foi caindo e agora em 2019, se fechar, são 7 mil cirurgias. Eu acho que tem aí uma tentativa de desmoralizar a Santa Casa? Bom, nós vamos reunir todos os atores que têm responsabilidade pela saúde. Nós, deputados, e aí eu especialmente por ser médico e atuar na saúde, tem mais 4 deputados médicos na Assembleia, o Estado, a Prefeitura de Cuiabá, os parlamentares federais, nós temos que fazer um grande debate sobre onde é que está a raiz do problema para buscar a superação. Mais do que ficar apontando culpados, encontrar a solução para que a Santa Casa consiga retomar o seu funcionamento e dê conta do papel que ela tem hoje. Mas também trazer uma resposta à população, porque existem aí denúncias graves, né? A Prefeitura acusou a Santa Casa de fazer a própria regulação, né? E de trazer e de mandar aquele paciente que já tinha sido atendido para o começo da fila de regulação. Isso é grave, a população precisa de uma resposta, né? Porque foram acusações graves, o presidente saiu da Santa Casa e a população precisa saber o que está acontecendo, o que aconteceu de fato. Quem errou? A Prefeitura de Cuiabá? Foi a Santa Casa? Isso precisa vir à tona, né, deputado? Há atraso também de repasses que o Estado tinha responsabilidade. Então, assim, no meu papel de fiscalizador do funcionamento do sistema público, eu tenho que levantar as informações, mobilizar os atores para nós fazermos esse debate. Esse é só um dos debates. Fazer um raio-x do problema. Nós temos que ter um raio-x de todo o problema da saúde no nosso estado. Os hospitais regionais hoje funcionam precariamente, sucateados, precisam ser... Agora, nos hospitais regionais, aproveitando que o senhor entrou nesse assunto aí, tem uma medida acertada, que está sendo tomada pelo novo secretário, que é a retirada das OS, né? Vamos usar outro termo, né? Expulsar as OS. Excelente. Né? Por exemplo, lá em Rondonópolis, uma informação que já foi divulgada, o custo mensal do hospital era de 9 milhões. Numa primeira tacada, isso pode ser reduzido 30%, ou seja, estavam gastando quase 3 milhões a mais e o paciente sendo humilhado, sem atendimento. Assim, a adoção desse modelo de contratação das OS colocou o sistema de saúde, que já atendia precariamente, em muito mais precariedade, porque o custo é muito alto, com ilhas de excelência que não conseguem atender o volume de demanda necessário. E tudo sem fins lucrativos, não é, deputado? Exatamente. Sem fim. Então, essa medida ela é uma medida positiva. O Estado precisa intervir nos hospitais regionais e assumir a gestão direta deles. Para tudo isso, voltamos lá... No caso de Rondonópolis e Sinop, parece que já ocorreu Parece isso. que sim. Eu defendo esse modelo para todos os serviços hospitalares do Porque se Estado. não resolver o problema dos regionais, não resolve o problema de Cuiabá. Não resolve o problema de Cuiabá, porque Cuiabá tem que ficar com o atendimento de alta complexidade. Volto a falar do exemplo da Santa Casa. Santa Casa é o único hospital que faz diálise de recém-nascido no nosso estado. A Santa Casa tem, só na nefrologia, 1.000 pacientes infantis com problemas renais crônicos que fazem acompanhamento. Há 1.000 pessoas que fazem acompanhamento na oncologia, com problemas de câncer pelo SUS na Santa Casa. Então, assim, não dá para fechar. Estou falando de um exemplo, de vários exemplos que a gente... E aí a gente volta ao teto dos gastos. O orçamento para essas áreas precisa ser ampliado, então ele não pode ser limitado apenas por um indexador inflacionário. Aumenta pelo INPC. Não. A situação da saúde exige muito mais recursos, nós temos que destravar isso, acabando com essa emenda do teto dos gastos. Deputado, muito obrigado pela presença, pelas informações e esperamos que o senhor lá na Assembleia consiga contribuir, ajudar aí a melhorar essa saúde tão caótica.
que a gente Agradeço, tem aqui em Mato Grosso. agradeço e fico à disposição para outras oportunidades. Obrigada, deputado.